Você quer se tornar realmente inteligente? Não se engane, não se trata de nascer com talento, e sim de se formar com disciplina. A verdadeira inteligência não se prova em provas, ela se prova em como você vive a cada dia. Enquanto muitos se contentam em se distrair, você vai treinar sua mente como se fosse um músculo. Porque cada decisão que você toma, cada hábito que repete, está construindo seu cérebro ou está destruindo em silêncio. Se você está cansado de sentir que não evolui, que não retém, que não melhora, então ouça isso com atenção. Este não é um vídeo para te entreter, é um treinamento mental. Se você realmente está comprometido em se tornar mais inteligente, este será o seu ponto de partida. Mas só se aplicar o que está prestes a aprender. Antes de começar este vídeo, quero que escreva nos comentários esta frase: hoje ativo minha inteligência interior. Sou estoico. Escreva com intenção, com consciência, com força. Não é apenas uma frase, é uma reprogramação direta para a sua mente. A neurociência já demonstrou que o cérebro é maleável, que ele muda com o que você repete, com o que você foca, com o que você acredita. Então, ao deixar essa frase por escrito, você está dando o primeiro passo para despertar essa mente poderosa que já vive dentro de você. Escreva agora. Ensinamento 1. A vontade de aprender é o motor principal para se tornar inteligente. A inteligência não é um dom exclusivo de poucos. Não é algo distribuído aleatoriamente ao nascer. É uma construção. E o tijolo mais importante dessa construção não é a genética, nem a educação formal, nem os diplomas pendurados na parede. É a vontade constante de aprender. As pessoas verdadeiramente inteligentes não são as que sabem tudo, e sim as que nunca deixam de aprender. São as que têm fome. Fome de entender mais, de ver mais, de questionar mais, de crescer sem descanso. E essa vontade é algo que você pode cultivar a partir de hoje. O que diferencia os que permanecem na média dos que se destacam não é a capacidade, é a atitude. Quem quer aprender sempre encontra um jeito. Leia, observa, pergunta, escuta, erra, repete, experimenta. Não espera que a vida ensine de forma confortável. Vai em direção ao conhecimento com os olhos abertos e a mente desperta. Porque entende que cada novo aprendizado, por menor que seja, é um investimento no seu próprio crescimento. E isso não significa estudar o dia inteiro ou decorar dados sem sentido. Significa estar desperto, conectado com a vida, com curiosidade genuína. Significa se perguntar: o que posso aprender com isso? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao fracasso. Essa mentalidade é a que transforma qualquer momento em uma lição valiosa. E quando você faz isso repetidamente sem perceber, sua mente se expande. Aprender não precisa ser pesado. O problema é que muitos foram ensinados a ver o aprendizado como uma obrigação, um peso. Por isso o rejeitam, por isso o associam ao tédio. Mas quando você recupera sua curiosidade natural, quando se conecta com temas que te apaixonam, o aprendizado deixa de ser um fardo e se transforma em prazer. E é nesse estado que você mais cresce, porque sua mente está aberta e receptiva. Encontre o que te move. Talvez seja a filosofia, talvez a ciência, talvez a arte, os negócios, a história, o corpo humano, o comportamento, a espiritualidade. Não importa a área. O importante é que importe para você. Que você faça com desejo genuíno de entender mais. Porque quando você aprende algo que ama, não adquire apenas conhecimento. Desenvolve também uma habilidade invisível. A capacidade de pensar com profundidade, de conectar ideias, de tomar decisões melhores. O estoicismo ensina que o sábio não se gaba do que sabe, mas se dedica todos os dias a aprender o que ainda ignora com humildade constante. Não se compare com quem sabe mais. Não se frustre com o que ainda não entende. Todos começamos sem saber, mas apenas alguns continuam avançando. Apenas alguns têm a vontade de buscar, de perguntar, de tentar. E essa vontade, mais do que qualquer outro talento, é o que te torna verdadeiramente inteligente. Porque o que importa não é quanto você sabe hoje, mas o quanto está disposto a aprender amanhã. Faça do aprendizado uma rotina.
não como um castigo, mas como um privilégio. Dedique alguns minutos do seu dia para ler algo novo, ouvir alguém que te inspire, escrever uma ideia que te fez pensar. Deixe sua mente se exercitar. Assim como você treina o corpo, treine seu intelecto, porque uma mente ativa se torna uma mente poderosa e uma mente poderosa pode mudar toda a sua vida. E quando sentir que não está progredindo, lembre-se disso, o verdadeiro crescimento nem sempre é visível, mas ele está acontecendo. Cada livro que você lê, cada pergunta que faz, cada nova ideia que aceita, está formando uma nova versão de você. E se você mantiver viva essa vontade de aprender, te garanto que daqui a um ano você não será mais a mesma pessoa, será mais consciente, mais sábio, mais livre. Não deixe que a rotina apague sua curiosidade. Não deixe que o medo te prenda ao que já sabe. A vontade de aprender é o motor que acende a sua inteligência. Cuide dela, alimente-a, proteja e verá como, sem perceber, começará a se destacar. Não porque grita, mas porque transparece. Ensinamento 2. A inteligência não depende apenas da genética, mas do ambiente e da prática constante. Você não é prisioneiro da sua genética. Não está condenado a um nível fixo e imutável de inteligência. O que você é capaz de compreender, analisar, aprender e aplicar depende muito mais dos seus hábitos e do seu ambiente do que daquilo que herdou. E isso não é motivação vazia, é uma verdade comprovada. O cérebro muda, ele se adapta, ele se fortalece ou se enfraquece de acordo com o que você faz com ele todos os dias. A inteligência não é um dom exclusivo, é uma habilidade treinável. Sim, nascemos com certas predisposições. Alguns com mais facilidade para matemática, outros para línguas, outros para criatividade. Mas essa base genética é apenas isso, uma base. O que você constrói em cima dela depende de como estimula sua mente, de como a alimenta, de que tipo de ambiente você cria ao seu redor. Porque a mente é como um músculo, se não for usada, atrofia. Se for desafiada, se expande. O que realmente faz a diferença é o que você faz diariamente. E é aí que muitos desistem, porque esperam nascer com talento em vez de trabalhar no próprio potencial. Esperam que o conhecimento chegue por inspiração, em vez de construí-lo com constância. Mas a realidade é simples. Se você alimenta seu cérebro com distrações vazias, ele se torna preguiçoso. Se o alimenta com desafios, com livros, com perguntas difíceis, com aprendizado ativo, ele se torna mais ágil, mais profundo, mais rápido. Você decide que tipo de mente terá daqui a um ano. Você decide se será alguém que apenas reage ou alguém que realmente pensa. Porque você não pode mudar seu código genético, mas pode mudar o seu ambiente. Pode escolher se cercar de pessoas que te inspiram, de livros que te desafiam, de práticas que te fazem refletir. E você não precisa fazer mudanças radicais de uma vez. Basta começar a integrar pequenas ações que estimulem sua mente. Ler todos os dias, nem que sejam 10 páginas. Aprender uma nova palavra, um novo conceito, uma nova habilidade. Fazer perguntas, refletir, escrever, criar o hábito de pensar antes de falar. Resolver problemas, jogar jogos de estratégia, trocar o caminho fácil pelo caminho desafiador. É isso que expande sua capacidade cognitiva. Não o talento, não a sorte, a prática constante. O estoicismo ensina que a virtude se cultiva, não se herda. E entre as virtudes mais elevadas está a sabedoria, que nasce do esforço diário para melhorar nossa mente. Desenhe um ambiente que favoreça seu crescimento intelectual. Tenha bons livros à mão, elimine distrações desnecessárias, converse com pessoas que te desafiem a pensar. Encha seus espaços com estímulos que ativem seu cérebro. Assim como seu corpo responde ao ambiente físico, sua mente responde ao ambiente mental que você cria todos os dias. Se esse ambiente é pobre, seu crescimento será limitado. E se você acha que não tem tempo, lembre-se disso. Cada minuto que você usa para se distrair poderia ser usado para crescer. Não se trata de viver em modo estudo constante, e sim de viver desperto, consciente, curioso, disposto a exercitar a mente como quem treina um músculo vital, porque ela é
É sua ferramenta principal para interpretar o mundo, tomar decisões e construir sua vida. Imagine como você estaria daqui a 6 meses se todos os dias ativasse sua mente com algo novo, se reforçasse diariamente o hábito de aprender. Você não perceberia isso na primeira semana, mas com o tempo começaria a processar mais rápido, a compreender melhor, a ter ideias mais claras. Isso é inteligência expandida, e o melhor, está ao alcance de qualquer pessoa disposta a praticar. Então hoje decida ser essa pessoa, aquela que não se conforma com o que herdou, mas trabalha com o que pode construir, aquela que não se distrai com o fácil, mas se compromete com o que realmente importa. Aquela que não aceita que o ambiente limite seu crescimento, mas cria um ambiente que o impulsione, porque sua inteligência não tem teto, desde que você não coloque um ponto. Ensinamento 3. Leia para aprender e aplique o que lê para realmente se tornar inteligente. Ler sem aplicar é como encher uma mochila de ferramentas sem nunca usá-las. Você pode acumular conhecimento, sublinhar frases poderosas, sentir que está evoluindo só por ler bastante, mas se nada disso vai para a prática, sua inteligência não cresce, ela se estagna, porque o conhecimento só se transforma em sabedoria quando vira ação. Se você não aplica o que lê, está apenas entretendo sua mente, não treinando-a. Hoje em dia é fácil se sentir inteligente por consumir informação. Podcasts, livros, vídeos, artigos. Mas consumir não é o mesmo que integrar. Saber algo não é o mesmo que vivê-lo. A diferença entre um leitor comum e um leitor realmente transformado é que o segundo age. Termina um capítulo e coloca em prática. Não fica na teoria. Busca exemplos, se observa, muda um comportamento, toma uma decisão baseada no que aprendeu. Isso é aprendizado real. A leitura sem intenção é apenas uma distração sofisticada. Você pode dizer que leu 20 livros este ano, mas se não consegue citar uma única coisa que colocou em prática, de que adiantou? Você não precisa ler mais, precisa ler melhor, com foco, com propósito, com conexão entre a página e a sua vida. Porque tudo que você lê deveria, de algum modo, se refletir na forma como você pensa, fala e age. Depois de ler, pare. Pergunte a si mesmo, como posso usar isso hoje? Em que parte da minha vida posso aplicar essa ideia? Qual hábito eu preciso ajustar com base no que acabei de aprender? Essa reflexão é o que transforma um livro em ferramenta. É o que te separa do leitor passivo, porque ler passivamente exercita a memória. Ler ativamente exercita a consciência, e é ela quem realmente te transforma. Você não precisa aplicar tudo o que lê, mas precisa aplicar alguma coisa, um conceito, uma estratégia, uma mudança de perspectiva. O importante é colocar o conhecimento em movimento, porque o que não se usa se esquece, e o que se aplica se fortalece. Cada vez que você pratica o que aprende, está treinando sua mente para pensar, decidir e agir de forma mais inteligente. Está conectando a teoria à realidade. O estoicismo ensina que a sabedoria não se mede pela quantidade de livros que você leu, mas por quantos ensinamentos aplicou com virtude na sua vida cotidiana. Tome notas enquanto lê. Não apenas destaque frases. Escreva o que você pensa, o que te incomoda, o que entendeu. Depois, volte a essas anotações e teste-as. Em uma conversa, em uma decisão, em uma reação emocional. Você consegue usar o que leu para ser mais paciente, mais focado, mais disciplinado. Aí está o verdadeiro poder de um livro, não nas páginas, mas na sua ação. E se algo te impactar, volte a ler, releia, aplique. A aplicação nem sempre acontece de primeira. Às vezes, é preciso ler, viver, errar e só então reler. Porque o que você não entendeu ontem pode fazer sentido amanhã, quando a vida te exigir aquilo. Por isso, não leia para terminar, leia para se transformar. Faça do livro um companheiro, não um troféu. Uma mente que lê e aplica não apenas lembra mais, ela entende mais. Toma decisões melhores, enxerga padrões, desenvolve discernimento, isso é inteligência, e ela se constrói com uma prática simples. Não feche um livro sem antes se perguntar como você vai usar o que acabou de aprender.
Essa pergunta muda tudo, te tira da passividade e te coloca no caminho da transformação. Imagine o que você poderia conquistar se cada livro que lesse deixasse uma marca no seu comportamento, se cada página destacada virasse uma ação concreta, se cada ideia que te inspirasse encontrasse uma forma de se expressar na sua vida real. É assim que se constrói uma mente poderosa. Não com velocidade, mas com intenção. Não com quantidade, mas com aplicação. Então, a partir de hoje, não leia apenas por ler, leia para agir. Leia para pensar diferente, leia para crescer. E depois, coloque em prática. Porque o conhecimento que não se usa esfria, mas o que se aplica te transforma. Ensinamento 4. Elimine hábitos preguiçosos que consomem sua energia mental. Sua mente não falha porque você é fraco. Ela falha porque está cercada de hábitos preguiçosos que te drenam sem que você perceba. Você não precisa de uma nova técnica mágica de produtividade. O que realmente precisa é eliminar os ladrões silenciosos da sua energia mental. Aqueles pequenos hábitos aparentemente inofensivos que estão roubando sua clareza, seu foco e sua disciplina. O problema não é que você não consiga se concentrar, é que está permitindo vazamentos constantes de atenção ao longo do dia. Cada vez que você interrompe o que está fazendo para checar o celular, cada vez que adia uma tarefa para olhar as redes sociais só por 5 minutos, você está enfraquecendo sua capacidade de foco. E o mais perigoso é que você já faz isso tantas vezes que se tornou normal. Mas o que é normal não é necessariamente saudável. A dispersão constante não é uma característica da vida moderna, é um sinal claro de que você perdeu o controle do seu tempo e da sua atenção. Se quiser recuperar seu poder mental, o primeiro passo é se observar com honestidade. Pergunte a si mesmo em que momentos estou me deixando levar pela comodidade. Que rotinas estou repetindo sem consciência e sem intenção? Talvez você não perceba, mas abrir o celular ao acordar, pular de uma aba para outra sem concluir nada, permitir que notificações interrompam seu raciocínio, tudo isso acumula. Acumula ruído, acumula distração, acumula desgaste. O foco não se perde de uma vez só. Ele se enfraquece com 1000 concessões diárias. Mas se você decidir tomar as rédeas, pode reverter isso, pode começar a limpar seu ambiente e sua mente. Não se trata de ser perfeito, mas de ser estratégico, de reconhecer quais hábitos estão te puxando para baixo e trocá-los um a um, porque o que você repete se torna sua vida. E se repete hábitos preguiçosos, não pode esperar resultados extraordinários. Comece pelo básico. Tire o celular do lugar onde trabalha. Use fones de ouvido ou música neutra para bloquear ruídos. Crie blocos de tempo livres de interrupções. Faça pausas verdadeiras, não fugas digitais. Aprenda a diferenciar descansar de se distrair, porque descansar te renova. Distrair-se apenas adia sua responsabilidade mental. Não subestime o poder de um ambiente limpo, organizado e focado. Elimine o desnecessário da sua mesa, do seu quarto, da sua agenda. Cerque-se de elementos que estimulem sua concentração. Mantenha à vista apenas o que você realmente precisa, não o que te entretém. Porque cada objeto visível é uma potencial distração. E seu ambiente se comunica com sua mente o tempo todo. Se está cheio de ruído, sua mente também estará. O estoicismo ensina que dominar o corpo e os hábitos diários é o primeiro passo para libertar a mente e elevar o pensamento. E isso vai muito além da produtividade. Não é sobre fazer mais, é sobre pensar com clareza, viver com intenção, ter energia mental disponível para o que realmente importa, suas decisões, seus aprendizados, seu crescimento. Mas se o dia inteiro você está apagando incêndios mentais, vivendo em modo de reação, fragmentado entre 1000 estímulos, você não avança, só sobrevive. Substitua um mau hábito por um poderoso. Se antes você checava redes sociais ao acordar, agora escreva 3 coisas pelas quais é grato. Se antes procrastinava vendo vídeos, agora leia 2 páginas de um livro que te desafie. Se antes comia por tédio, agora dê uma caminhada. Mudar não é difícil. Difícil é decidir mudar e sustentar essa decisão todos os dias. Não espere motivação. Não espere o momento ideal.
Elimine os hábitos que te sabotam hoje, não amanhã, hoje, porque cada dia que você mantém uma rotina fraca, está treinando sua mente para a mediocridade. Mas cada vez que escolhe conscientemente romper esse ciclo, está fortalecendo seu foco, sua energia e sua vontade. A energia mental é um dos recursos mais valiosos que você possui. Não desperdice, proteja, cuide, direcione, e verá como, pouco a pouco, você recupera seu poder interior, não por sorte, mas por decisão, não por talento, mas por hábito, porque quem limpa a mente do que é desnecessário sempre acaba pensando com mais clareza, agindo com mais firmeza e construindo uma vida mais forte de dentro para fora. Ensinamento 5. Aprenda com a sua própria vida, não apenas com os livros. Você pode ler todos os livros do mundo e ainda assim não se entender. Pode citar os grandes filósofos, repetir ideias brilhantes, memorizar teorias e continuar tropeçando nos mesmos erros de sempre. Porque a sabedoria real não está apenas no que se lê, está no que se vive. Está em como você conecta cada experiência a uma lição, em como transforma dor em clareza, fracasso em critério e confusão em compreensão. O conhecimento que não se aplica à sua vida evapora. Os livros te oferecem ferramentas, modelos, ideias, inspiração, mas é você quem precisa usá-los. É você quem deve olhar para a sua vida e se perguntar como isso se encaixa no que me aconteceu ontem. O que eu teria feito de diferente se soubesse disso antes? Como posso evitar repetir esse mesmo erro? Porque se você não para refletir, só acumula informação. E informação sem aplicação é apenas ruído sofisticado. Sua história é seu melhor professor. Suas emoções são sinais. Suas decisões passadas são mapas. Mas só se você tiver coragem de encará-las com honestidade. Por que você reage como reage? Que padrão você repete sem perceber? Qual conversa te machucou mais e por quê? Tudo isso está carregado de lições, mas você não vai enxergá-las se procurar todas as respostas lá fora. O verdadeiro aprendizado começa quando você faz silêncio e observa sua própria vida como quem observa um livro aberto, sem julgamento, apenas com atenção. Cada hábito seu está dizendo algo. Cada resultado que você tem hoje é consequência direta de decisões que tomou antes, não importa se foram conscientes ou não. E se você não reflete sobre isso, está condenado a repetir. É por isso que é tão importante transformar sua vida em um laboratório de aprendizado. Não viva no modo automático. Não deixe o dia passar como se não tivesse valor. Todo dia tem algo para te ensinar. E se você não captura, você perde. Transforme a reflexão em hábito. Ao final do dia, pare 5 minutos. Pergunte-se: o que eu aprendi hoje? O que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? Não se trata de se culpar ou se punir. Trata-se de olhar com consciência, porque essa prática diária treina você a viver desperto, para que não repita por hábito aquilo que pode transformar com sabedoria. O estoicismo ensina que o conhecimento sem introspecção é superficial. A virtude nasce do exercício diário de aplicar a razão à nossa própria experiência. Escreva. Você não precisa ser escritor, apenas sente-se e esvazie sua mente. Escreva o que sentiu, o que decidiu, o que evitou. Ao escrever, você se escuta. Ao se escutar, se entende. E ao se entender, se corrige. Não se trata de ter todas as respostas. Se trata de fazer melhores perguntas. De olhar para sua própria história com mais compaixão e clareza. De parar de fugir de si mesmo. E claro, continue lendo. Os livros são luz, são guia, mas não permita que substituam sua própria voz. Use o que aprende para melhorar sua vivência, não para fugir dela. Se você lê sobre autocontrole, pratique isso na próxima discussão. Se lê sobre hábitos, observe como vai administrar seu tempo amanhã. Se lê sobre emoções, analise sua próxima reação. Essa é a diferença entre quem sabe e quem realmente entende. Sua experiência tem valor. Você não precisa ter uma vida perfeita para extrair sabedoria. Às vezes, as lições mais poderosas vêm do caos. Vêm do erro, do medo, do momento em que você quase desistiu.
Mas se tiver coragem de encarar isso de frente, sem maquiar, sem esconder, vai encontrar ali a semente da sua transformação. E não espere que tudo faça sentido de uma vez. O crescimento é progressivo. Algumas lições demoram anos para se revelarem. Mas se você mantiver o hábito de se observar, de escrever, de conectar o que lê com o que vive, cada dia se torna uma oportunidade de se compreender melhor. E é nesse entendimento que mora o verdadeiro poder, porque você deixa de viver por reação e começa a viver por escolha. Então sim, leia, estude, aprenda, mas nunca se esqueça de que o melhor livro que você tem é a sua própria vida. Abra-o todos os dias, leia o que seus atos escrevem, estude o que suas emoções sublinham e certifique-se de aplicar cada ensinamento não só na sua mente, mas no seu modo de viver. Ensinamento 6. Pratique exercício físico para melhorar a função cerebral. Sua mente não pode funcionar em alto nível se seu corpo está estagnado. Não dá para exigir clareza, foco e estabilidade de um cérebro preso em um corpo sedentário, sem energia, sem movimento. O exercício físico não é apenas uma questão de estética ou saúde cardiovascular, é uma ferramenta poderosa para fortalecer sua mente, sua inteligência, seu estado emocional e sua capacidade de tomar decisões. O corpo é o veículo da mente, se você cuida dele, tudo melhora. Quando você se movimenta, seu cérebro desperta. O fluxo sanguíneo se intensifica, levando mais oxigênio, mais nutrientes, mais vida às suas células cerebrais. Mas vai além disso. O exercício libera substâncias como dopamina, serotonina e o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que são fundamentais para o aprendizado, a memória, a criatividade e o humor. Isso significa que, toda vez que você se movimenta, não está apenas fortalecendo seu corpo, está fortalecendo sua mente. O movimento não precisa ser extremo, você não precisa passar horas na academia para sentir os benefícios. Pode caminhar 30 minutos por dia, pode fazer uma rotina simples em casa, pode dançar, correr, nadar ou praticar qualquer atividade que mantenha seu corpo ativo. O importante não é a intensidade, é a constância, é transformar o movimento em parte inegociável do seu dia a dia. E quando você transforma o exercício em hábito, tudo muda. Você começa a pensar com mais clareza, tem mais energia para produzir, mais capacidade de resolver problemas, mais equilíbrio emocional. Sua tolerância ao estresse melhora, seu foco se afia, seu sono se torna mais profundo e restaurador, porque o corpo foi feito para se mover, e quando você se move, todo o seu sistema se reinicia. O estoicismo ensina que devemos cuidar do corpo como um dever racional, não por vaidade, mas porque um corpo forte sustenta uma mente virtuosa. Não espere ter vontade, não espere ter tempo. Exercício não é recompensa, é disciplina, é parte do seu compromisso consigo mesmo, assim como ler, trabalhar, se alimentar bem ou cultivar boas relações. É parte essencial do seu desenvolvimento mental e emocional, porque quando você escolhe se mover apesar da preguiça, está treinando também a sua vontade. Está ensinando à sua mente que quem manda é você, e se não sabe por onde começar, comece pelo simples. Caminhe por 20 minutos sem o celular. Respire fundo enquanto caminha, observe o ambiente, sinta seu corpo. Isso já é um passo, isso já é medicina para o seu cérebro. Depois vá aumentando o tempo. Incorpore movimentos que te desafiem. Alongue-se ao acordar. Suba escadas em vez de pegar o elevador. Transforme cada dia em uma oportunidade para se ativar. Faça isso também pela sua saúde emocional, porque o exercício regula seus níveis hormonais, ajuda a liberar ansiedade, tristeza, frustração. Muitas vezes achamos que estamos perdendo o controle da mente, quando na verdade o que precisamos é mexer o corpo, porque o corpo acumula emoções, e quando não as liberamos elas viram bloqueios, rigidez, confusão mental. E você não precisa que seja perfeito, nem longo, só precisa que seja diário. O movimento constante, mesmo que pequeno, tem um impacto acumulativo. E se você mantiver isso por semanas, vai perceber a mudança no seu modo de pensar, no seu nível de energia, no seu foco. Vai se sentir mais presente, mais forte, mais dono de si mesmo.
O corpo e a mente não estão separados. O que afeta um afeta o outro. E se você fortalece seu corpo, sua mente vai agradecer, porque você terá mais ferramentas internas para lidar com o estresse, a pressão, as decisões difíceis. Vai se sentir mais capaz de sustentar sua vida, suas metas, seus desafios. Não por sorte, mas porque treinou seu sistema inteiro para funcionar melhor. Então hoje não pense demais, mexa o corpo, saia para caminhar, faça 10 agachamentos, alongue-se, faça o que for, mas faça com intenção. Faça sabendo que cada movimento não te fortalece apenas fisicamente, também te torna mais inteligente, mais focado, mais resiliente. Essa é a verdadeira recompensa e está ao alcance da sua decisão diária. Ensinamento 7. Ouça quem pensa diferente para expandir sua perspectiva. Quando você só ouve quem pensa como você, sua mente adormece, acomoda-se, fica frágil. Não há desafio, atrito ou expansão, apenas confirmação. Viver numa bolha de pensamentos iguais é um dos caminhos mais seguros para a rigidez mental e o estagnamento. Se deseja tornar-se realmente inteligente, forte e capaz de enfrentar o mundo real, precisa abrir a mente ao desconforto, ouvir ativamente quem não pensa como você. É ali que sua mente se testa, fortalece e cresce. Isso não significa mudar de opinião sempre que alguém o contradiz, significa exercitar o pensamento crítico, saber por que você pensa o que pensa, validar suas crenças com argumentos sólidos em vez de emoções impulsivas. Ao escutar uma perspectiva diferente, você não traz seus valores, aprimora sua mente, desafia seus supostos, constrói uma compreensão mais ampla da realidade. Inteligência não é fechar a porta ao diferente, é aprender a olhar de vários ângulos sem perder o centro. É ter humildade para reconhecer que não sabe tudo, há verdades que só se revelam quando você sai da zona de conforto. Ouvir não é ceder, é fortalecer o pensamento com mais dados, nuances e empatia. Quando compreende o ponto de vista do outro, mesmo que não o compartilhe, eleva seu nível de consciência. O estoicismo ensina que não devemos temer ideias contrárias, mas estudá-las com julgamento racional. Comece hoje, busque uma conversa com alguém que pense diferente, não para debater nem para vencer, mas para compreender. Leia um livro de um autor com quem você discorde. Assista a uma palestra que questione suas crenças. Ouça sem preparar resposta. Ouça para entender. Depois reflita o que lhe fez pensar mais, o que incomodou. Esse incômodo não é inimigo, é oportunidade de evolução. Ter mente aberta não é aceitar tudo sem critério, é analisar sem preconceito, ouvir sem reagir com ira ou defesa. É ter força para não se fechar ao novo. Uma mente que se abre avança. Se você só se cerca de pessoas que pensam igual, viverá preso num eco constante. Esse eco pode parecer seguro, mas não promove crescimento. O verdadeiro crescimento exige fricção, perguntas difíceis, dúvidas ocasionais, e isso só ocorre quando você olha para o que normalmente evita. Haverá momentos em que ouvir será desconfortável. Você se sentirá desafiado, até irritado. Mas não fuja, permaneça, escute um pouco mais. Pergunte com curiosidade, não com julgamento. Essa prática fortalece o caráter, torna-o mais compreensivo, estratégico, capaz de dialogar, liderar e influenciar. Além disso, ao acostumar-se a ouvir perspectivas diversas, você aprende a comunicar melhor suas próprias ideias. Deixa de falar por reação e passa a falar por reflexão. Não precisa gritar para ter razão. Tem argumentos, clareza, respeito. Isso impacta, transforma. Quer praticar agora? Procure um vídeo, artigo ou podcast de alguém cuja ideologia ou visão você não compartilha. Não para refutar nem sentir superioridade, mas para treinar, para fortalecer o músculo mental. Para provar que sua mente é maior que qualquer emoção imediata, anote o que aprendeu, mesmo sem concordar. Faça isso todos os dias. Um pouco, um parágrafo, uma ideia, uma conversa. E veja como sua forma de pensar muda, torna-se mais sólida, flexível, profunda, porque você não está preso, está em expansão constante. É isso que distingue os verdadeiramente sábios.
Ensinamento 8. Alimente sua mente com uma dieta saudável e equilibrada. A forma como você alimenta seu corpo também molda sua mente. O que você come não afeta apenas seu físico, afeta diretamente sua energia mental, seu foco e sua capacidade de pensar com clareza. Se você enche o corpo com alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras saturadas, é como abastecer um motor de alto desempenho com combustível sujo. Mais cedo ou mais tarde, ele trava, enfraquece ou para de funcionar. O mesmo acontece com a mente. Agilidade, memória, concentração, tudo depende do que você consome diariamente. A mente precisa de combustível de qualidade, nutrientes reais, gorduras boas como as do abacate e das oleaginosas, ômega 3 de peixes como o salmão, antioxidantes presentes em frutas como os mirtilos, proteínas limpas que ajudam na formação dos neurotransmissores. Se você não está fornecendo isso ao seu corpo, é impossível esperar clareza mental e desempenho máximo. E não se trata de uma dieta extrema, e sim de consciência, de fazer escolhas intencionais no que coloca no prato. Porque o que está no seu prato, embora você não perceba, também constrói seu futuro. Muitas pessoas vivem com uma névoa mental constante. Acordam cansadas, têm dificuldade de concentração, esquecem coisas, sentem ansiedade e culpam o estresse, o trabalho, o celular, mas não olham para a alimentação. E esse é o primeiro erro. A mente não funciona bem se o corpo está inflamado, se a glicose sobe e desce como uma montanha russa, se faltam micronutrientes para sustentar o sistema nervoso. Sua mente precisa de estrutura, e essa estrutura começa pelo que você come. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Comece com pequenas decisões firmes. Elimine os ultraprocessados do café da manhã. Troque o pão branco por um integral. Acrescente uma fruta rica em antioxidantes logo cedo. Beba água ao acordar. Reduza o excesso de café e invista em hidratação consciente. Se possível, adicione alimentos fermentados para cuidar da microbiota intestinal, porque o que acontece no intestino afeta diretamente o cérebro. E isso não é moda, é ciência. O estoicismo ensina que devemos cuidar daquilo que está sob nosso controle, e a alimentação é uma dessas áreas. Quando você controla sua alimentação, fortalece também sua autodisciplina, porque cada vez que escolhe um alimento que nutre, em vez de ceder ao prazer imediato, está treinando o seu caráter. Está dizendo: não vivo por impulso, vivo por propósito. E isso se reflete na sua energia, no seu pensamento, na sua determinação. Faça o teste. Durante 7 dias, troque seu café da manhã por um que tenha proteína, gordura boa e fruta de verdade. Observe como muda sua energia mental. Como você não precisa mais de 3 cafés para começar a funcionar, como toma decisões melhores ao longo do dia. Esse é o poder da nutrição estratégica. Não é dieta, é mentalidade. Não é restrição, é inteligência. E lembre-se, cada mordida é uma decisão. Cada alimento é um sinal para a sua mente. Você está dizendo se é hora de estar alerta ou de entrar em colapso, se está pronto para criar ou apenas para sobreviver. Não subestime isso, porque com o tempo sua nutrição se transforma em sua identidade. Não espere adoecer, colapsar ou se sentir vazio para tomar o controle. Comece hoje. Prepare suas refeições com intenção. Transforme sua cozinha em um espaço de clareza. Você não precisa de suplementos milagrosos. Precisa de constância, frutas, legumes, água, gorduras limpas, proteína de qualidade. E menos açúcar, menos produtos de pacotinho, menos dopamina barata. Sua mente se tornará mais clara, mais estável, mais focada. Seus pensamentos terão mais força. Sua memória será ativada. E o melhor, você terá energia sustentada ao longo do dia, sem altos e baixos, sem fadiga no meio da tarde. Isso é inteligência nutricional. E é uma das chaves mais negligenciadas por quem deseja ser mais produtivo, mais sábio, mais ágil mentalmente. Faça isso por você, porque seu corpo é o templo da sua mente. E se você não o cuida, não pode esperar grandeza. Grandes conquistas vêm de mentes claras. E mentes claras são construídas com decisões diárias, inclusive as que você faz com sua colher. Ensinamento 9.
Ouse sair da sua zona de conforto e aprenda com o fracasso. Fracassar não significa que algo está errado com você, significa que você está avançando. Sair da zona de conforto não é apenas um clichê, é uma necessidade biológica para o seu desenvolvimento. Se você faz sempre o que já sabe, seu cérebro opera no piloto automático, repetindo os mesmos caminhos, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Mas quando você se arrisca a fazer algo novo, quando encara algo que te assusta, seu cérebro é obrigado a criar novas conexões, desenvolver novos padrões e crescer. Os estoicos ensinavam que não devemos temer o que não está sob nosso controle. E o fracasso é exatamente isso, inevitável quando se está crescendo. Mas sabe o que você pode controlar? Sua atitude diante dele. Você pode chorar, desistir e voltar à sua antiga vida, ou pode analisar, aprender, adaptar-se e seguir adiante com mais sabedoria. A escolha é sempre sua. Você não é definido pelos erros que cometeu, mas pela forma como reage a eles. É aí que está o verdadeiro caráter. Pare de esperar o momento perfeito para começar. Pare de pensar que só quando estiver pronto vai agir. Ninguém está completamente pronto. Ninguém tem tudo sob controle. E ainda assim, os que conquistam coisas extraordinárias são aqueles que se lançam, erram, aprendem e tentam de novo. Inteligência não é evitar erros, é aprender mais rápido com eles. Errou? Ótimo. Isso significa que você está tentando. Fracassou? Perfeito. Isso quer dizer que você está tornando as coisas reais. Agora melhore, corrija, ajuste, mas não pare, porque se você recua toda vez que algo dá errado, está treinando o seu cérebro para associar dor com desistência. E assim, nunca vai avançar. Mas se associa o fracasso ao crescimento, sua mente se fortalece. O crescimento está do lado de fora da zona de conforto, está naquele projeto que te intimida, naquela conversa que você evita, naquele sonho que não tem coragem de declarar por medo do julgamento. É lá que está o seu próximo nível. Não espere aprovação, não procure garantias, apenas vá e faça. Se doer, aprenda, se tropeçar, levante, mas nunca fique parado. Troque a mentalidade do tudo ou nada por uma mais sábia. Tudo conta. Cada tentativa vale, cada experiência te afia, cada erro te treina. Enquanto muitos se escondem atrás de desculpas, você está ali, afiando sua alma na vida real. E é isso que te torna poderoso. Não é o talento, não é a sorte, é sua capacidade de persistir, de se adaptar, de voltar com mais sabedoria do que antes. Faça um inventário daquilo que está evitando. Pergunte a si mesmo, o que eu sei que deveria fazer, mas estou adiando por medo? Que situação estou postergando por receio de fracassar, de ser rejeitado, de passar vergonha? Essa é sua pista. É ali que está a sua próxima lição. É ali que está seu ponto de expansão. Não fuja disso. Encare de frente. E se for preciso, faça mal feito. Mas faça, porque o importante não é fazer perfeito. O importante é fazer com consciência e vontade de melhorar. Cada vez que você fracassa e não desiste, está reprogramando seu cérebro para ser mais corajoso, está ficando mais forte, está desenvolvendo uma resiliência real, não imaginada, não lida em livros, mas forjada em batalhas. Aquela que vem da ação, não da teoria. Lembre-se, não existe crescimento sem fricção. O músculo cresce quando é rompido. O caráter se forma na dificuldade e a inteligência desperta quando precisa resolver problemas novos. Então não tema o erro, agradeça por ele. Não tema a rejeição, procure entendê-la. Não tema cair, celebre, porque se você continua se levantando, já está vencendo. Ouse caminhar mesmo sem ter todas as respostas. Saia do conhecido, abrace o caos e transforme-o em ordem. Faça do medo seu mestre, não seu carcereiro. Faça do fracasso seu guia, não sua desculpa. E assim, passo a passo, sem esperar perfeição, você se tornará imparável. O estoicismo nos lembra, o obstáculo é o caminho, e cada vez que você cai e se levanta, está mais perto da sua versão mais forte, mais corajosa e mais consciente. Ensinamento 10. Não se deixe levar por conselhos genéricos e superficiais. Busque ações concretas e específicas.
A inteligência não se constrói com frases bonitas, nem com motivação vazia. Constrói-se com ação concreta, com disciplina prática, com hábitos tão específicos que não deixam espaço para dúvidas. Dizer cuide da sua mente não serve para nada se você não sabe o que isso realmente significa no seu cotidiano. Conselhos genéricos soam bem, mas não transformam. O que transforma é o que vira prática diária. A maioria das pessoas repete os mesmos conselhos. Coma saudável, faça exercícios, tenha disciplina. Mas quase ninguém diz como fazer, quando, com que frequência ou em que ordem. E é aí que você se estagna, porque o que não se mede não evolui. Se você quer se tornar mais inteligente, precisa de uma estratégia clara. Não de uma inspiração momentânea, mas de um plano executável. Algo que você possa fazer hoje. Não só pensar. Faça uma lista concreta. Que atividade você realiza todos os dias que estimula sua mente? Está lendo um livro desafiador? Se a resposta for não, então você não está cultivando sua inteligência. Está apenas acumulando intenção. Pare de consumir conteúdo passivamente. Isso só te entretém. Inteligência se constrói com esforço ativo. Ler sem aplicar é como comer sem digerir. Não adianta nada. Então, sempre que ler algo novo, anote uma ação, uma só, e coloque em prática. Leu sobre técnicas de memorização? Pratique. Aprendeu um novo conceito? Explique em voz alta ou ensine alguém. Essa é a diferença entre acumular informação e desenvolver sabedoria. Sua mente precisa de desafios específicos, assim como o corpo precisa de cargas concretas para crescer. Você não vai à academia para fazer exercício de forma vaga. Você levanta 20 quilos, faz 10 repetições, 3 vezes por semana. Com a mente é igual. Quantas páginas vai ler por dia? Que curso vai concluir? Que ferramenta vai dominar nesta semana? Se não define, não progride. Não se engane com a ilusão do aprendizado. Assistir vídeos motivacionais não te torna mais sábio. Ler frases de efeito não treina sua mente. Só a prática diária faz isso. A repetição com métricas, o acompanhamento do progresso, a avaliação constante, é assim que se forma uma mente disciplinada. Identifique seus pontos fracos. Tem dificuldade de concentração? Faça sessões de trabalho com cronômetro e sem distrações. Tem dificuldade para reter o que lê? Escreva à mão, crie mapas mentais. Ensine o conteúdo a outra pessoa. Falta pensamento crítico? Leia autores com quem discorda e analise os argumentos. Seja intencional, seja específico. Não siga quem só repete os mesmos conselhos vazios. Siga quem vive o que ensina. Quem transforma ideias em hábitos. Quem não precisa te convencer com palavras, porque a vida dele já é a prova do método. A inteligência real é humilde, prática e observável. Assuma um compromisso agora. Elimine 3 conselhos genéricos que você costuma ouvir e troque por 3 ações específicas. Por exemplo, em vez de leia mais, decida. Vou ler 10 páginas todos os dias às 7 da manhã. Em vez de cuide da sua saúde mental, decida. Vou meditar por 10 minutos antes de dormir. Em vez de evite distrações, decida. Vou deixar o celular fora do quarto durante meu horário de estudo. Esses são compromissos reais, medíveis, que você pode cumprir hoje, não na segunda, hoje. Essa é a diferença entre crescer e continuar estagnado. O estoicismo ensina que a sabedoria não vem de escutar, mas de viver cada dia com intenção. Seja rigoroso consigo, não por castigo, mas por estrutura, porque uma mente sem estrutura é uma mente vulnerável ao caos. Não subestime o poder do concreto. Uma única ação clara por dia vale mais do que 100 pensamentos vagos. Reescreva seu plano de crescimento, com números, horários, indicadores, e siga esse plano com compromisso. É aí que sua transformação começa de verdade. É aí que nasce a inteligência real, não no que você pensa, mas no que faz com o que pensa. Ensinamento 11. Mantenha a humildade e compartilhe seu conhecimento com respeito para conquistar respeito. Uma mente verdadeiramente inteligente não precisa se impor. Não precisa falar mais alto nem provar que sabe mais. O respeito não se conquista humilhando ou corrigindo com arrogância. Conquista-se com humildade.
Porque a verdadeira sabedoria se mede pela forma como você faz os outros se sentirem, não pela quantidade de informações que acumula. Se seu conhecimento afasta as pessoas ou as faz se sentirem inferiores, você não está comunicando com inteligência, está falando a partir do ego. Saber por si só não é suficiente. É preciso saber transmitir, e isso exige empatia. Há pessoas com vasto conhecimento, mas que ninguém quer ouvir, porque seu tom é condescendente, sua atitude é de superioridade e sua energia repele. Por outro lado, existem aquelas que, com poucas palavras e muito respeito, iluminam quem está ao redor. Isso é sabedoria prática. Aprenda a falar com respeito, especialmente quando você sabe que está certo, porque é justamente nesses momentos que a arrogância quer aparecer. Quando alguém erra e você poderia corrigir com facilidade, pergunte a si mesmo: quero ter razão ou quero construir uma relação? Às vezes, calar com sabedoria é mais inteligente do que falar com soberba. Quando for compartilhar conhecimento, faça isso com a intenção de contribuir, não de impressionar. Use expressões como percebi que, na minha experiência, talvez isso também possa ajudar. Esse tipo de linguagem abre portas, não ergue muros. Conhecimento compartilhado com humildade é uma semente que floresce. Compartilhado com arrogância é uma pedra que pesa. Pratique a escuta ativa. Ouvir com atenção não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É demonstrar interesse genuíno, é fazer perguntas sinceras, é validar o que o outro sente ou pensa antes de apresentar seu ponto de vista. Isso gera conexão, isso gera respeito. E quando há respeito, suas ideias têm mais poder, mais impacto, mais permanência. As pessoas talvez não se lembrem exatamente do que você disse, mas sempre se lembrarão de como você as fez se sentir. Então, se quiser que seu conhecimento seja útil e valorizado, faça o outro se sentir acolhido, compreendido, nunca julgado ou inferiorizado. Ao conversar, evite expressões como isso está errado ou não é assim. Em vez disso, diga: uma outra forma de ver seria esta, ou eu entendi de outro jeito o que você acha. O tom muda tudo. O conteúdo pode ser o mesmo, mas a forma muda completamente o efeito. Humildade não é fingir que não sabe. É ter maturidade para entender que não precisa diminuir ninguém para se destacar. É reconhecer que todos estamos aprendendo. Mesmo que você domine um tema, o outro sempre pode te ensinar algo. Uma visão, uma vivência, uma história. Nunca subestime isso. Aplique esse princípio nos seus círculos mais próximos. Em casa, no trabalho, nas amizades. Na próxima vez que tiver a chance de corrigir alguém, pare por um segundo. Respire e escolha como fazer. Se fizer com delicadeza, sem ego, verá que não apenas respeitarão mais sua inteligência, como também estarão mais abertos a aprender com você. Esse princípio fortalece inclusive seu próprio aprendizado. Porque ao se comprometer a explicar algo com respeito, você precisa entender o assunto com mais profundidade. A clareza exige humildade. E quanto mais você aprofunda, mais sábio se torna. A inteligência não é uma competição para provar quem sabe mais. É um caminho de serviço, de impacto, de contribuição. E a forma mais poderosa de impactar é com humildade. Que seu conhecimento seja uma luz que guia, não um holofote que cega. Ensinamento 12. Troque a mentalidade fixa por uma mentalidade de crescimento. Uma das armadilhas mais destrutivas da mente é acreditar que tudo já está definido sobre quem você é. Pensar: eu não sou inteligente, isso não é para mim, ou nunca fui bom nisso, é como colocar correntes nos próprios pés e depois reclamar que não consegue avançar. Isso é mentalidade fixa, uma prisão silenciosa que você mesmo reforça toda vez que repete esse tipo de pensamento. Mas você não nasceu com uma inteligência imutável. Você nasceu com um cérebro moldável, adaptável, criado para aprender e se transformar. Essa é a verdade que precisa recuperar. Tudo aquilo que hoje parece impossível, difícil ou distante pode mudar se você adotar uma mentalidade de crescimento. E isso não é otimismo vazio, é biologia.
O cérebro é cientificamente plástico. Isso significa que, toda vez que você aprende algo novo, enfrenta um desafio, erra e tenta de novo, seu cérebro se reconstrói. Conexões neurais se formam, padrões mentais se fortalecem. Cada tentativa sincera é um passo na construção de uma mente mais preparada. Mas isso não acontece só com boa vontade. É preciso mudar seu diálogo interno. Parar de dizer não consigo e começar a dizer ainda não sei como fazer. Essa palavrinha ainda muda tudo, porque abre espaço para o possível. Te lembra que você está em construção, que ainda pode evoluir, que não é um produto final. Enquanto estiver em movimento, você pode se reinventar quantas vezes forem necessárias. Não basta evitar o fracasso, é preciso buscar o aprendizado. Cada erro é um mestre disfarçado. Se você foge de tudo que não domina, nunca vai descobrir o que realmente pode se tornar. Mas se encara o desconforto, se escolhe conscientemente os desafios que te assustam, está ativando seu crescimento. E essa atitude te separa da maioria, porque a maioria foge do esforço. Mas você está aqui para evoluir. Um exercício simples. Quando estiver diante de algo difícil, não diga isso é complicado demais para mim. Diga isso vai me expandir se eu enfrentar. Mude o foco do resultado para o processo, porque o crescimento verdadeiro não vem de acertar sempre, mas de se comprometer com o aprendizado mesmo quando falha. Cada vez que faz isso, está reprogramando seu cérebro para ser resiliente. E a resiliência é o poder invisível dos verdadeiramente sábios. Observe as pessoas que você admira. Nenhuma delas chegou onde está apenas por talento. Todas tiveram algo em comum, uma mentalidade aberta ao desenvolvimento. Elas liam, erravam, tentavam de novo, se cercavam de novas ideias, aceitavam críticas e faziam ajustes. Se você fizer isso de forma constante, inevitavelmente vai se tornar uma versão muito mais poderosa de si mesmo. Enfrentar desafios também fortalece seu caráter. Você percebe que é mais capaz do que imaginava. Para de esperar condições ideais e aprende a se adaptar ao que tem. Essa flexibilidade mental é mais valiosa do que qualquer talento natural, porque talento sem disciplina se acomoda. Mas disciplina com mentalidade de crescimento te leva a lugares inimagináveis. Então mude sua narrativa. Você não é limitado, você está em processo. Seu presente não define seu destino. O que define seu destino é sua disposição de continuar aprendendo mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando as dúvidas tentam te parar. É nesse espaço silencioso que se constrói a verdadeira grandeza. Você pode mais, sempre pôde, só precisava acreditar nisso de maneira ativa. Não com esperança vaga, mas com ação concreta. Desafie-se, aprenda com cada tropeço, cresça um pouco todos os dias. Porque quando você escolhe crescer, nada, nem mesmo seus limites atuais, pode te impedir por muito tempo. Ensinamento 13. A importância do equilíbrio entre as dimensões da vida. Sua vida não é só trabalho, não é só saúde, não é só relacionamentos e também não é só desenvolvimento pessoal. Ela é a soma de tudo isso, em equilíbrio. Porque se você sacrifica sua saúde para trabalhar mais, cedo ou tarde seu corpo vai te cobrar. Se negligencia seus relacionamentos para perseguir metas, pode até chegar ao topo, mas sem ninguém ao seu lado. E se abandona seu crescimento interior para agradar os outros, acabará desconectado de si mesmo. A vida não se trata de fazer apenas uma coisa bem. Trata-se de sustentar várias áreas com harmonia. Uma pessoa verdadeiramente inteligente não é aquela que só ganha dinheiro. É aquela que sabe quando parar, quando descansar, quando escutar um ente querido, quando investir na saúde mental, quando aprender algo novo e quando simplesmente soltar. Essa inteligência prática, emocional e espiritual é o que diferencia quem vive com propósito de quem apenas sobrevive. Mas como alcançar esse equilíbrio em meio ao caos? Primeiro, com consciência. É preciso fazer pausas regulares para avaliar onde você está investindo sua energia. Pergunte-se: estou cuidando do meu corpo? Estou presente nos meus relacionamentos ou apenas existindo ao lado dos outros? Estou aprendendo e crescendo ou apenas repetindo rotinas vazias?
Estou em paz comigo ou fugindo por meio do trabalho e distrações? Essas perguntas são o ponto de partida para realinhar o seu caminho. Segundo, entenda que equilíbrio não é rigidez, não é ter tudo milimetricamente organizado todos os dias. É adaptação constante. Haverá momentos em que seu corpo pedirá mais descanso, outros em que você precisará focar intensamente em um objetivo profissional. E haverá fases em que o mais urgente será cuidar de um vínculo emocional. O equilíbrio não é fixo, é uma dança entre o que importa e o que precisa de atenção agora. Discernir isso é uma habilidade que nasce do autoconhecimento. E não se trata de buscar uma vida perfeita. Essa fantasia apenas gera frustração. Trata-se de buscar uma vida real, com espaço para todas as suas partes, onde você não é só o profissional produtivo, mas também o amigo que escuta, o corpo que respira, a alma que reflete, o ser humano que erra e aprende. Essa vida não surge no piloto automático. Ela exige escolhas conscientes, renúncias estratégicas e coragem para dizer: isso me afasta do meu centro, não aceito. Um exercício prático: todo domingo faça uma revisão das suas áreas de vida. Divida um papel em 4 partes: saúde, relacionamentos, trabalho e crescimento pessoal. Escreva uma ação que você realizou naquela semana para nutrir cada área. Se uma delas ficar em branco, não se culpe, apenas observe e ajuste. Com o tempo, você desenvolve uma bússola interior que te mantém mais alinhado. Também é essencial aprender a impor limites. Muitas vezes, o desequilíbrio surge de dizer sim para tudo e para todos. Proteger seu tempo, sua energia e sua paz não é egoísmo, é inteligência emocional. Se você não cuida do seu equilíbrio, ninguém mais fará isso por você. E cada vez que você recupera seu centro, o mundo ao redor também se reorganiza. O estoicismo nos ensina que não devemos viver reagindo a tudo, mas sim com intenção, reconhecendo aquilo que depende de nós. E o equilíbrio depende de você. Depende das suas escolhas, do seu foco, da sua presença. Você não controla tudo ao seu redor, mas pode organizar seu interior para sustentar o que é essencial. Não se acostume com o caos, não normalize a desconexão, não acredite que viver exausto ou sobrecarregado é sinônimo de sucesso. Sua verdadeira grandeza se revela quando você é capaz de ter paz sem perder a ambição, cuidar de si sem deixar de avançar e crescer sem abandonar o que é essencial. Esse é o verdadeiro equilíbrio, e ele está ao seu alcance. Ensinamento 14. A inteligência emocional é fundamental para o sucesso. Dominar suas emoções não é reprimi-las, é compreendê-las e direcioná-las com sabedoria. Porque a verdadeira força não está em gritar mais alto nem em reagir mais rápido, está em manter a calma quando tudo ao redor perde o controle. Está em saber quando falar, quando calar e quando agir com discernimento. A inteligência emocional não é uma qualidade suave, é uma habilidade poderosa que determina se você lidera sua vida ou apenas sobrevive a ela. Muita gente acredita que o sucesso se mede por conhecimentos técnicos, diplomas ou pela quantidade de informações memorizadas. Mas o sucesso real depende em grande parte de como você gerencia seu mundo interior. Você se irrita com facilidade, guarda mágoas, sabe pedir perdão, a crítica te derruba, perde o controle quando algo sai do esperado. Essas perguntas revelam mais sobre sua capacidade de triunfar do que qualquer currículo. A inteligência emocional é a base para relações sólidas, paz interior e liderança verdadeira. E não importa o quão racional você seja, se não consegue controlar suas emoções, sua vida se torna uma sequência de reações impulsivas, conflitos desnecessários e arrependimentos constantes. Você não pode avançar com clareza se está emocionalmente carregado. Não pode construir uma vida firme se cada emoção te puxa em uma direção oposta. O primeiro passo é a consciência emocional. Você consegue identificar o que está sentindo. Consegue diferenciar tristeza de frustração. Consegue perceber quando é seu ego que está falando. Muitas pessoas vivem no piloto automático emocional, se irritam sem saber o porquê, se afastam sem explicação, se culpam sem necessidade.
Treinar sua inteligência emocional começa com observar-se sem se julgar. O segundo passo é a autorregulação. Não se trata de esconder o que sente, mas de aprender a responder em vez de reagir. Sentiu raiva? Respire. Sentiu-se ferido? Espere, faça uma pausa, reflita e escolha uma resposta que esteja alinhada com seus valores, não com o seu impulso. Esse é o verdadeiro poder. E como todo poder, ele é treinável. O terceiro passo é a empatia. Ouça de verdade. Não para rebater, não para vencer um debate, mas para compreender. Coloque-se no lugar do outro. Pergunte-se o que essa pessoa está sentindo, por que ela está agindo assim. Talvez não seja sobre você, talvez ela esteja apenas projetando a própria dor. Ter empatia não é justificar o desrespeito, mas compreender o comportamento com profundidade, e isso te dá uma vantagem emocional e estratégica. Você também precisa aprender a comunicar suas emoções com maturidade. Em vez de gritar, você nunca me escuta. Diga, quando você não responde, eu me sinto ignorado. Em vez de calar por medo do conflito, expresse seus limites com firmeza e respeito. Pessoas emocionalmente inteligentes não fogem dos conflitos, elas os gerenciam com clareza. E claro, desenvolva sua capacidade de lidar com o estresse. A vida vai te pressionar. Vai haver caos, perdas e injustiças. E se você não tiver treinado sua mente e emoções, essa pressão te quebra. Mas se cultivou inteligência emocional, essa mesma pressão pode te tornar alguém mais forte, mais sábio, mais compassivo. O estoicismo nos ensina que não somos escravos do que sentimos, somos responsáveis por como reagimos. A virtude está em dominar o que está dentro, não o que está fora. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Essa é a raiz da inteligência emocional. Reprogramar sua interpretação, escolher sua resposta e não entregar o controle do seu estado interno a ninguém. O mundo não precisa de mais pessoas que sabem falar, precisa de mais que sabem ouvir. Não precisa de mais respostas rápidas, precisa de mais silêncios sábios. Não precisa de quem grite a própria verdade, precisa de quem viva com coerência. E tudo isso nasce quando você aprende a sentir, sem ser dominado pelo que sente. Essa é a verdadeira inteligência que transforma vidas. Ensinamento 15. Aprenda a tocar um instrumento musical para potencializar seu cérebro. Tocar um instrumento não é apenas uma habilidade artística, é um treinamento completo para o seu cérebro. Enquanto seus dedos se movem, seus olhos acompanham uma partitura e seus ouvidos afinam cada nota, sua mente se fortalece em várias dimensões ao mesmo tempo. A música exige coordenação, atenção, ritmo, memória e sensibilidade. E quanto mais você pratica, mais afiado se torna seu pensamento, mais disciplinado seu foco e mais profundo seu nível de consciência. Não importa se você começa com uma flauta doce ou um teclado simples, o que importa é a constância, porque a cada repetição, a cada erro corrigido, você está esculpindo novas conexões neurais. A neurociência já demonstrou que músicos desenvolvem um corpo caloso cerebral mais espesso. Isso significa uma melhor comunicação entre os hemisférios do cérebro. Na prática, mais criatividade, memória mais eficiente e maior capacidade de lidar com informações complexas. Aprender a tocar um instrumento também é um treino de paciência. Você descobre que dominar uma melodia exige repetição, que a fluidez não chega da noite para o dia. E essa paciência se reflete em outras áreas da vida. Você se torna menos impulsivo, mais focado, mais persistente. Aprende que o progresso real vem com esforço acumulado, porque o instrumento não mente. Se você pratica mal, soa mal. Se pratica bem, melhora. E isso te ensina algo raro hoje em dia: honestidade com o próprio processo. Além disso, a música desperta sua sensibilidade emocional. Você aprende a escutar de verdade, a perceber os detalhes, os matizes, a respeitar o silêncio tanto quanto o som. E isso te torna mais empático, mais atento, mais capaz de se conectar com o mundo sem precisar de palavras. A música é um idioma universal que fortalece sua mente e eleva sua alma.
Não é necessário ser virtuoso nem subir num palco. O objetivo não é impressionar ninguém, mas criar um espaço interior, onde você mesmo se torne seu melhor mestre. 5 minutos por dia já são suficientes para começar. Um teclado pequeno, um violão com 3 acordes, um aplicativo de percussão com as mãos. O importante é integrar a música à sua rotina, porque cada nota que você aprende também afina o seu caráter. A disciplina que você constrói praticando escala se traduz na forma como você lida com problemas. A capacidade de memorizar sequências musicais melhora sua retenção em outras áreas. E a concentração necessária para tocar sem errar fortalece seu foco geral, reduzindo a dispersão mental que drena sua energia todos os dias. Afinar, coordenar, manter o ritmo, tudo isso transforma cada prática em uma meditação ativa. O estoicismo nos ensina a não desperdiçar nossa atenção com o que é inútil, a ver cada dia como uma oportunidade de fortalecimento. Pois bem, tocar um instrumento não apenas fortalece você intelectualmente, mas também emocional e espiritualmente. Não é apenas entretenimento, é disciplina disfarçada de arte. E essa é sua maior virtude. Pense nisto. Quantos minutos por dia você perde com distrações que não te agregam em nada? E se no lugar disso, você dedicasse 15 minutos para tocar, para errar, sim, para repetir, para se frustrar, mas também para melhorar, para crescer, para sentir que está evoluindo, porque ninguém se torna sábio apenas lendo. A sabedoria vem da ação, e a música é uma das formas mais poderosas de desenvolver a mente, quase sem perceber. Se você tem filhos, ensine isso a eles. Se é adulto, lembre-se, nunca é tarde para aprender um instrumento. O cérebro humano conserva sua plasticidade por toda a vida. A idade não é um obstáculo, é só uma desculpa mental. A única pergunta que importa agora é: você vai começar hoje? Se você chegou até o fim deste vídeo, é porque dentro de você já existe uma centelha acesa, um compromisso real com sua transformação. E eu quero que você firme esse compromisso agora. Volte aos comentários e escreva: hoje ativo minha inteligência interior. Sou estoico. Escreva não como uma frase, mas como uma afirmação de identidade. Porque cada vez que você escreve isso, cada vez que repete, está moldando seu cérebro para uma versão mais sábia, mais disciplinada e mais poderosa de si mesmo. Se você chegou até aqui, já está mudando. Agora não pare.